Boulevard Cultura. Seu fim de tarde com o maestro Walter Lourenção. Meu caro ouvinte, aqui conosco no Boulevard Cultura a pianista Lídia Alimonda, que é natural de Araraquara. Não deu para comemorarmos o aniversário com ela, que foi em 5 de junho, mas ele está aqui conosco e nós vamos conversar um pouco sobre a sua carreira. Conversas de Boulevard. Lídia Alimonda, como é que você começou a estudar música? Eu comecei porque mamãe adorava música e ela nos incentivou. Você sabe que é uma família que todos tocam alguma coisa. É a Alteia Alimonda, violinista, o Heitor Alimonda, pianista. Isso. Quer dizer que a mamãe estava por trás dessa disciplina férrea. Férrea mesmo, mas eu só tenho a agradecer, porque se não fosse a disciplina férrea, como você diz, não teríamos feito nada. Isso em Araraquara? Isso foi em Araraquara. Depois de Araraquara, aconteceu que eu entrei num concurso. Naquele tempo existia o Prêmio Luigi Chiafarelli, da tarde da criança. E eu tinha uns 12 anos, eu vim, participei, sem professor. Quando acabou o concurso, eu fui chamada pelo maestro Cantu. De menina, é a maneira dele sempre falar, de menina, apareça em casa. Nesse intervalo, a Guilmar Novaes fez o mesmo pedido, mas eu já tinha falado com o Cantu. Ela queria que eu fosse estudar com ela. E aí ele foi muito, muito simpático e, a menina tem talento, dizia para a mamãe, precisa estudar. E ela vai estudar comigo. E quanto tempo você estudou com ele? Mais ou menos? A vida toda, até aqui em São Paulo, foi o único professor. Mas depois você esteve também... Depois eu viajei para a Europa e lá, então, mas aqui em São Paulo, sempre. No Brasil, foi só com o Cantu. Vamos então ouvir a Lídia Alimonda interpretando de Teodoro Nogueira, Frevo. De Teodoro Nogueira ouvimos Frevo na interpretação de Lídia Alimonda, que está aqui conosco. Estamos conversando um pouco sobre a sua carreira, que é conhecida por muita gente, mas para aqueles que não conhecem, gostaria então de perguntar. Aí você estudou também interpretação com Olga Samaroff em Nova York, depois você foi estudar com o certo Paul Grümer, né? Ele fazia parte do Quarteto Busch e morava em Zurich, na Suíça. E fiz um bom curso de música de câmara e me apresentei também em Zurich. Isso, bom, em 37 eu casei. Até aí só fui aluno do Cantu.
Depois, então, eu tive essas chances de mudar de professor, conhecer outras escolas. Você esteve na Alemanha? Na Alemanha. Foi depois da guerra, justamente, havia aquele movimento grande, a música moderna, a música contemporânea. Então, os novos apareciam e eu participei de festivais em Darmstadt, Stuttgart. Depois tinha, onde foi no sul da Itália, Palermo, Taormina, só tocando músicas de vanguarda. De que compositores, por exemplo? Por exemplo, naquela época, que hoje já não se pode considerar mais que é vanguarda, de vanguarda, mas tinha Luigi Nono, tinha o Berio, tinha o Dalla Piccola, da qual fiquei muito amiga, tinha quem mais? Stucker Schmidt, que era um grande escritor também, o Rufer. Então eu só tocava mais músicas da época. Você disse que Guiomar Novaes também se ofereceu para ser sua professora e posteriormente parece que isso foi uma tônica na sua vida, né? Porque também o Rubinstein te ouviu. Foi, justamente. Foi, mas depois, primeiro foi o concurso. Eu ganhei, o cantor me chamou, Guiomar Novaes chamou. E depois, estando com o cantor, um belo dia ele disse: você vai tocar para o Rubinstein, que vem aqui em casa jantar. Toquei, foi maravilhoso, eu estava muito comovida. E ele, conversando com o cantor, disse que queria que eu fosse com ele para a Filadélfia, que ele assumia toda a minha educação musical. Mamãe deixou. E aí? Mas o cantor não deixou. Não. Cantor disse, não, é o Contrapunto Piccola, e não deixou. E, então eu continuei estudando com ele, que aliás foi maravilhoso também. Ele me deu uma sólida técnica, uma formação muito boa. Sem dúvida, sua carreira posterior como pianista, como professora, como pedagoga, não é? Aprovou isso. De fato, o seu talento encontrou uma técnica extremamente confiável. De verdade. Muito bom. Vamos continuar a ouvir Lídia Limonda, interpretando, porém, agora de Carlos Gomes, a Caiumba, Dança de Negros, e Uma Paixão Amorosa, Valsa.
Carlos Gomes, Dança de Negros, a Caiumba e Valsa, uma paixão amorosa, na interpretação de Lídia Alimonda. Lídia, você estudou com Bruno Seidhofer, da chamada Escola Vienense, né? Eu estudei, fiquei lá 3 anos em Viena e foi maravilhoso. Ele era um grande mestre. Aproveitei muito, especializei-me em Schubert, que ele era fantástico. E, além disso, depois vindo para o Brasil, você iria desenvolver uma atividade pedagógica intensa durante muitos anos, mas também como organizadora e promotora de eventos e de concursos. Justamente. Pela Secretaria de Cultura, organizamos o concurso Estímulo, que foi uma das obras mais importantes que a Secretaria fez até agora, porque ela pegou o estado de São Paulo todo, com suas delegacias de cultura, e a prova final era em São Paulo. As provas primeiras eliminatórias em cada cidade onde fazia parte da sua delegacia. E descobrimos talentos maravilhosos. A ideia era ajudar os que tinham talento, justamente de poder fazer alguma coisa. E a secretaria cumpria uma função extremamente pertinente e muito simples, porque mandava você como uma pesquisadora de talentos. Foi o que, de verdade, fizemos. Eu organizava cada ano uma comissão, júri, e eu era sempre a presidente do júri. E escolhíamos também um compositor, obrigado a ser tocado. Em que cidades se desenvolveu esse trabalho? Você lembra de alguma? Lembro. Para começar, aqui no Vale do Paraíba, tínhamos São José dos Campos, Guaratinguetá, Lorena, na Alta Paulista, muito mais cidades. Tinha Campinas, Jundiaí pertencia a Campinas. Tínhamos São José do Rio Preto, que mais? Tínhamos Presidente Prudente, Marília, São Carlos. Você lembra quem era o secretário de Estado da Cultura na ocasião? Cunha Bueno. Cunha Bueno, né? Cunha Bueno. E ele deu um apoio formidável. Vamos então ouvir Lídia Alimonda interpretando agora de Carlos Gomes, Quadrilha, que tem as partes Cachoeira, Santa Maria, Morro Alto, Saltinho e Mogi Guaçu.
Ouvimos Cachoeira, Santa Maria, Morro Alto, Saltinho, Mogi Guaçu, da Quadrilha de Carlos Gomes, na interpretação de Lídia Alimonda. Lídia, você viajou muito pelo interior, porque São Paulo é um estado enorme, você viajou muito de carro da secretaria, naturalmente, você viajou muito de ônibus, a milhares de quilômetros, né? E você desenvolveu esse trabalho durante 20, 25 anos, né? Até recentemente, até 2 anos atrás, e continuou fazendo isso de ônibus? Não, eu tive a sorte, por intermédio da minha grande amiga Steph Figueiredo Ferraz, ela contou que eu fazia isso de ônibus, eram 10 horas, 8 horas de viagem, que ele poderia ser gentil em dar uma passagem, e ele deu. Quem? O Rolim. Comandante Rolim. Comandante Rolim, famoso, e foi maravilhoso a maneira como ele deu. E eu ia todo mês, em vez de 9 horas de ônibus, eu tinha 40 minutos de avião. E assim, continuando a sua atividade paralela de revelar e incentivar novos talentos através das secretárias, das regionais do estado de São Paulo, né? Foi maravilhoso. Isso durou uns 6 anos, depois acabou. Escute, e o consulado da Áustria? Lá tínhamos um departamento maravilhoso, o cônsul Otto Heller, na época. Ele fazia questão de dar um recital por mês, seja música de câmara ou solista. Ele fez isso por 25 anos. Eu me lembro, inclusive no Museu de Arte de São Paulo, tive o prazer de organizar muitas apresentações que ele supervisionava pessoalmente em todos os pormenores. É verdade. Né? Ele era entusiasmado, muito entusiasta. Muito bom. Vamos continuar a ouvir Lídia Alimonda, retornando agora a Teodoro Nogueira e da série de suas 9 danças brasileiras. Vamos ouvir então Baião, Cateretê, Marcha Carnavalesca e Jongo.
De Teodoro Nogueira, de suas 9 danças brasileiras, ouvimos Baião, Cateretê, Marcha Carnavalesca e Jongo, na interpretação de Lídia Limonda. Enquanto a gente ouvia, ia conversando aqui sobre uma série de coisas, né? E eu estava perguntando a ela se ela lembra de alguns momentos pitorescos, porque nessas centenas de viagens que ela fez no Brasil e no mundo, certamente deve haver alguma pérola interessante. Justamente interessante e engraçadíssimo. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, acho que foi Jabuticabal. Eu toquei uma peça de Gottschalk chamada O Banjo, e tinha uns pulos muito grandes, ambas as mãos, e eu, sem querer, peguei um lencinho que deixava sempre no teclado, e o lencinho caiu no meio do piano, do teclado. E eu esperando o momento de tirar esse lencinho e jogar para o lado. Quando eu acabei de tocar essa música, foi o delírio. Mas aplaudiram, bis, mas com o lenço. Eles achavam que fazia parte da música. O John Cage, que ainda não existia, acho que eu gostaria muito de ter conhecido isso. Ele fez muito bem de usar o lenço. Isso aí. Justamente. E uma outra cidade que você esteve, chegou na estação? Sim. Chegamos na estação, não tinha ninguém da comissão, que era uma comissão artística da Helena Magalhães Castro, era a diretora. E vocês embarcam de tal dia, e a Paulista, naquele tempo era maravilhosa, a Paulista, Estrada né? de ferro, magnífico. Estrada de ferro. Não tinha ninguém na estação, então disse, bom, vamos achar um hotel. Achamos um hotel, disse, onde é o teatro? Nós queremos ir lá ver o teatro, já meio espantados, teatro. Disse, mas onde vai ser o concerto? Concerto? Ninguém estava sabendo de nada. Disse, mas onde vocês realizam, assim, espetáculos? E fomos, bom, tem aqui a sala, não sei o quê. Fomos lá, disse, bom, aqui tá bom, tá ótimo. Onde está o piano? Disse, piano? Porque a senhora quer um piano? Disse, mas eu sou a pianista. Mas não tem piano. Mas nós podemos lhe emprestar um acordeão, se a senhora quiser. É assim as coisas. Também num outro lugar, Lourenção, nós estávamos passeando lá e queríamos comprar uma coisinha pequena. Disse, desculpem, nós não temos papel de embrulho, mas tem uns folhetins aqui, deixaram aqui no balcão. Posso embrulhar nesse folhetim? Era o programa do concerto. Estavam usando para embrulho. Para embrulho. Essas são as coisas pitorescas e mas até era divertido. Lídia Limonda trabalhou muito intensamente com o Consulado-Geral da Áustria, pois ela assumiu a coordenação do Departamento Cultural desse consulado e organizou inúmeras atividades, além de concertos, durante muitos anos. Recebeu o prêmio de melhor solista em 68 pela Associação Paulista de Críticos Teatrais, uma condecoração do governo da Áustria com a Cruz de Honra de Artes e Ciências por seu trabalho de divulgação da música daquele país, além de ter formado com sua irmã Alteia um duo, violino e piano, que com o violoncelista Calixto Corazza, que era do Quarteto de Cordas Municipal, né, apresentaram os trios de Franz Schubert. Esse aí, um pequeno núcleo das atividades de Lídia Limonda ao longo de sua carreira intensíssima e sempre muito apaixonada. Desde que eu te conheço, você sempre foi uma pessoa, de um lado, metódica, exigente, altamente disciplinada, mas sem excluir uma profunda paixão por aquilo que fazia. Estou errado? Tá certo. Isso aí? Certíssimo. Que bom. Vamos então ouvir agora de Carlos Gomes, Nini, Polca de Salão.
Carlos Gomes, polca de salão Nini, na interpretação de Lídia Alimonda. Lídia, então, até uns 2, 3 anos atrás, você tinha ainda essas atividades intensas no interior, voando aí pela TAM, interior adentro, né? E depois você se acalmou, como é que está? Agora os alunos vêm para mim aqui em São Paulo. De onde eles vêm? De diversas cidades. De Mirassol, São José do Rio Preto, Bragança Paulista. Ituiutaba, né? Ituiutaba, em Minas. Eu fui membro do júri do concurso o ano passado. Uberlândia vem para cá também. Então eu continuo com um contato grande com gente de fora. São de que idade eles têm atualmente? Variam que faixa? Aqui tem uma pequena de 8 anos, mas a maioria de 30, 20, por aí. Magnífico, que estão aproveitando os ensinamentos que vêm dessas raízes sólidas que você desenvolveu a partir de Agostinho Cantu, de Bruno Seidhofer e de tantos outros grandes mestres com quem você trabalhou. Você tocou, por exemplo, sob a regência de Hermann Scherchen. Scherchen, toquei, em Zurich. Pois é. Uma pessoa... Como é que foi? Dificílima, mas muito, muito interessante. Magnífico. Vamos ouvir de Teodoro Nogueira, sempre na interpretação de Lídia Alimonda, de suas 9 danças brasileiras, machixe, maracatu, lundu e samba.
Teodoro Nogueira, de suas 9 danças brasileiras, ouvimos Machixe, Maracatu, Lundu e Samba, na interpretação de Lídia Limonda, que nos deu o prazer de estar aqui hoje conosco, rememorando um pouco de sua brilhante e intensa carreira, sempre a serviço dos compositores e também, e em grande parte, a serviço do estímulo e da revelação de novos talentos. Atividade que você, felizmente, ainda continua desenvolvendo e espero que continue ainda por muitos anos e que seus discípulos deem o devido valor que você está transmitindo a eles, como você contou logo no começo do programa, o valor que você dá ainda hoje a conhecer um Cantu, um Seidlhofer, um Rubinstein e tantos outros. Muito obrigado, Lídia Limonda. Eu agradeço a você a oportunidade. Aliás, estava com saudade, você já fazia Eu também. Quantos anos?